Dia, boa tarde, boa noite, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, tá bom? E aí, fizeram as atividades de ontem? Muito bem. E aí, a gente falou ontem de quê? Quem lembra para dizer, tia Bárbara? Matemática, que foi o quê? Multiplicação e divisão. Muito bem. Então, hoje, tá? A gente vai fazer o quê, Dodô? E aí, quem sabe? E história, né? Muito bem. História, gente. Onde a gente vai fazer uma revisão, tá? Sobre a questão da chegada dos portugueses aqui no Brasil e os períodos históricos, que são os períodos o quê? Pré-colonial, colonial, imperial e republicano, certo, gente? Então, agora, a tia Bárbara quer perguntar uma coisinha a vocês também. Vocês estão fazendo ainda, gente, essa questão toda da higienização devido à pandemia? É para fazer, viu, gente? Aqui, ó, é lavando as mãos, é passando álcool em gel, tá? E usando máscaras quando a gente precisa sair, não é, Dodô? Então, gente, continuem, tá? Pra gente poder se encontrar o mais rápido possível. Agora, como vocês sabem, vamos para as nossas operações e depois a gente vai para a história, tá certo? Vamos lá. Meus amores, agora, como a tia Bárbara falou, vamos às nossas operações, tá? Ontem vocês lembram que a gente fez operações também no caderno, né? E que foram todas de multiplicação, lembram? Então, hoje tia Bárbara trouxe operações para fazer de vocês de divisão. Mas por que tia Bárbara hoje vai ser todas de divisão? E principalmente com 2 divisores, porque vocês precisam, gente, aprender certinho como é que faz essas operações de divisão com 2 divisores, tá certo? Então, hoje, tia Bárbara vai fazer a letra A. E como tia Bárbara repete para vocês todos os dias, façam a tabuada, tanto do 16, do 18, do 11, 19 e 12, deixem aí guardado, gente. Porque quando vocês fazem essas tabuadas, fica mais fácil fazer essas operações de divisão e é mais difícil de vocês errarem. Por isso que tia Bárbara fez aqui, ó, a tabuada de 16, tá certo? Para que a gente possa fazer a letra A. Então, vamos lá. Letra A. 32,64 dividido por 16. Por isso que tia Bárbara fez aqui a tabuada de 16. Então, vamos lá. A gente pode dividir 3 de 16 para 16? Não, né? Então, a gente junta o quê? 32. Na tabuada aqui de 16, tem algum número que multiplicado de 32 ou que se aproxime? Tem. Qual é? O 2, que 16 vezes 2 dá quanto? 32. Então, a gente bota o 2 aqui, 32 aqui. 2 menos 2, 0. 3 menos 3, 0. A gente faz o quê? Desce o 6. Só que a gente pode dividir 6 para 16. Não, né? Então, o que a gente faz? A gente acrescenta aqui, ó, um 0 e desce o próximo número, o 4. Então, aqui na tabuada de 16, tem algum número que fica próximo ou que dá 64? Tem, né, gente? Qual é? O 4, que dá 16 vezes 4, 64. Aí, a gente bota aqui o 4 e aqui, ó, 64. E subtrai. 4 menos 4, 0. 6 menos 6, 0. E fecha o quê? A operação, que aqui a gente dá ela como exata, porque aqui não ficou nenhum número. Fechou com o 0, né? Então, gente, eu espero que vocês façam, tá, as tabuadas, que consigam fazer essas operações do nosso caderno, para que vocês aprendam, gente. Tá certo? Então, essas as nossas operações, vocês dá uma pausinha agora ou no final do nosso vídeo e copia, tá bom? Vamos lá para o nosso conteúdo de hoje, né? Que vai ser o quê? Revisando história. Mas o que, tia Bárbara, que a gente vai revisar de história? A chegada dos portugueses, tá, gente? E o processo do pré-colonial, os períodos históricos que a gente já estudou e que a gente hoje vai fazer uma revisão. Tá certo, gente? Então, tia Bárbara também vai mandar para tia Messia, já mandou para tia Messia, que tia Messia vai mandar para vocês também, junto com essa aula, um videozinho que vocês também têm que assistir, tá certo, gente? Que complementa também a nossa aula de hoje.
tá bom? Então, não esqueça tanto de fazer essa atividade e de quanto ver esse videozinho que vai aí no link também que Tia Messia manda todo dia para vocês, certo? Então, vamos lá para o nosso conteúdo de hoje. Pindorama, Pindorama, é o Brasil antes de Cabral. Pindorama, Pindorama, é tão longe de Portugal. Fica além, muito além, do encontro do mar com o céu. Fica além, muito além, dos domínios de Dom Manuel. Veracruz, Veracruz, quem achou foi Portugal. Veracruz, Veracruz, atrás do Monte Pascoal. Bem ali, Cabral viu, dia 22 de abril. Não só viu, descobriu toda a terra do Brasil. Pindorama, Pindorama, mas os índios já estavam aqui. Pindorama, Pindorama, já falavam tudo em tupi. Só depois vem vocês que falavam tudo em português. Só depois, com vocês, nossa vida mudou de uma vez. Pero Vaz, disse numa carta ao rei que no altar, sob a cruz, rezou missa o nosso frei. Mas depois, seu Cabral foi saindo devagar do país tropical para as Índias encontrar. Para as Índias, mas as Índias já estavam aqui. Avisamos, olha as Índias, mas Cabral não entende tupi. Se mandou para o mar, ver as Índias em outro lugar. Deu chabu, deu azar, muitas nós não puderam voltar. Mas enfim, desconfio, não foi nada ocasional. Que Cabral, num desvio, viu a terra e disse: uau! Não foi não, foi envio, foi um plano imperial para aportar seu navio num país monumental. Álvares Cabral, é o rei Dom Manuel, o índio do Brasil, e ainda quem me ouviu, vou dizer, descobri, o Brasil tem inteirinho na voz, quem quiser, vem. Bom, gente, depois do nosso vídeo, a gente vem para o nosso conteúdo, que como Tia Bárbara já disse a vocês, vamos fazer uma revisão sobre a chegada dos portugueses e sobre o Tratado de Tordesilhas. Lembram? Pronto. Então, o que a gente vai acontecer? Tia Bárbara fez aqui, ó, um esquema, tá vendo? Para que a gente possa relacionar de forma certinha, passo a passo, de cada coisa que foi acontecendo. Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai falar da chegada dos portugueses, para a gente entender depois o Tratado de Tordesilhas, certo? Então, vamos lá. O rei de Portugal, rei Manuel, que ele era conhecido como quem? Quem lembra? O Venturoso. O rei de Portugal, Manuel, era conhecido como o Venturoso. Fez o quê? Pediu para Cabral, Pedro Álvares Cabral, fazer uma viagem para onde? Para as Índias, né? Para encontrar suas especiarias que eles vendiam pela Europa, tempero e etc. E o que aconteceu? Nessa viagem às Índias, aconteceu em 4 de março de 1500, né? Que a gente sabe que essa viagem para as Índias não deu certo, né? Que os portugueses chegaram no Brasil. Mas vamos para aí. Então, para essa viagem às Índias, Cabral saiu de lá, de Portugal, no dia 4 de março de 1500. E o que foi que aconteceu? Nessa navegação, né? Como a gente sabe, antigamente eles navegavam. Aconteceu que quem foi responsável por fazer a rota para o caminho às Índias foi quem? Vasco da Gama. Só que foi que aconteceu nesse caminho do Vasco da Gama? Ele acabou, gente, perdendo a rota
tá? Que levava Portugal até as Índias. E o que foi que aconteceu? Com essa perca da rota, eles encontraram um quê? Um monte de terra que fizeram lá, terra à vista, né? Achando que tinham chegado nas Índias. Mas não foi isso, né? Que aconteceu. Então, Vasco da Gama, ao perder a rota, depois de 44 dias, ó, daqui para cá foram 44 dias. Então, no dia 22 de abril de 1500, Pedro Álvares Cabral chegou aonde? No Brasil, que é como a gente conhece essa data, 22 de abril de 1500, como o descobrimento do Brasil. Nesse Brasil, eles viram que tinha um povo que já morava lá. Um povo diferente de tudo que eles já tinham visto. Por quê? Porque a Europa, naquele tempo, Portugal, Espanha e os outros países eram o quê? Países já bem desenvolvidos. Né, gente? As pessoas já andavam de roupa, usavam joias e tudo mais. E aqui no Brasil, como era um país esquecido, desconhecido, as pessoas aqui, ó, que eles encontraram que foram quem? Os índios, tá? Os indígenas. Como é que eles viviam? Nus, né? Então, eles ficaram como? Horrorizados, porque chegaram aqui e viram mulheres nuas, homens nus, crianças, ninguém usava roupa, né, gente? Então, o que foi que aconteceu? Como eles ficaram tão impactados com a terra que eles tinham descoberto, no caso, o Brasil, o que foi que aconteceu? Pero Vaz de Caminha, ele foi a pessoa que escreveu a primeira carta relatando a nova terra. Por exemplo, o que ele viu no Brasil, né? Como eram as pessoas que aqui viviam, né? Então, o que foi que aconteceu? Pero Vaz de Caminha enviou essa carta para Portugal. Só que quando Portugal ficou sabendo dessa carta e desse novo território descoberto, o que foi que houve? A Espanha também achou-se no direito de querer explorar essa nova terra encontrada. Então, Portugal, para não ficar criando conflitos, guerras, briga com a Espanha, fizeram o quê? Se juntaram dois reis, tanto Dom Manuel como o rei Filipe, que era o rei da Espanha na época, e assinaram o quê? O Tratado de Tordesilhas. Mas, tia Bárbara, o que é esse Tratado de Tordesilhas? Foi um acordo que eles fizeram, onde tem uma linha imaginária que passava no meio do Brasil, no meio não, né? Numa parte do Brasil que ficava um lado, no caso leste, para Portugal e oeste para a Espanha. Certo, gente? Então agora a gente vai ver como foi toda essa questão do Tratado de Tordesilhas, como foi que se chegou e se organizou esse acordo, certo? Vamos lá. Então, né, gente, como a tia Bárbara falou, o Tratado de Tordesilhas foi o quê? Um acordo, né, para evitar brigas e conflitos entre Portugal e Espanha, não foi? E nesse meio tempo, o que foi que aconteceu? Dividiram o Brasil, como a tia Bárbara falou, né? E que esse meridiano que dividia chamava-se de meridiano de Tordesilhas. Tá certo, gente? Só que aqui, nesse meridiano de Tordesilhas, a parte de Portugal era o quê? Rico em pau-brasil, que era uma árvore totalmente desconhecida para o povo europeu. Por quê? Eu não sei se vocês lembram que lá na nossa aula, na outra aula que a gente falou sobre isso, a tia Bárbara mostrou a vocês, lembram um pedaço do pau-brasil, que era uma árvore bem grossona assim? Pronto, então daquela árvore ali, vocês faziam o quê? E até hoje, né? Extrai uma coloração cor de fogo, como a tia Bárbara falou, né? Vermelha, que fazia o quê? Os índios utilizavam para a pintura de seus corpos, né? Para fazer os rituais dele, que eles sempre fizeram. E também começavam a ser usados o pau-brasil, quando eles foram para lá, para Portugal. Como o quê? Roupa para tecido. Eles tingiam, por exemplo, tecidos com a cor vermelha do pau-brasil. E nisso, o que aconteceu? Com essa tamanha riqueza que os portugueses começaram a levar daqui do Brasil para Portugal, o que foi que aconteceu? Esses países daqui, ó, Inglaterra, Holanda e França, o que foi que fizeram? Ficaram o quê? Querendo também fazer a mesma coisa nesse mesmo negócio, porque a importância deles era o quê? Ó, dinheiro.
Então, o que foi que aconteceu? Como Portugal e Espanha não deixavam eles invadir, principalmente aqui a parte de Portugal, o que foi que eles fizeram? Começaram no meio do caminho das navegações, desse transporte do pau-brasil, do Brasil para Portugal, a piratear e a contrabandear o quê? Esse pau-brasil. Então, gente, só que o que é que acontece de tudo isso? Quando os portugueses aqui chegaram, o que é que acontecia? O Brasil já tinha um nome, né? Que na época não se chamava Brasil. Por isso que tia Bárbara colocou aqui, ó, nossos nomes. Porque quando eles chegaram aqui, o nosso país, que a gente chama hoje de Brasil, se chamava o quê? Pindorama. E quem é que chamava o Brasil de Pindorama? Os índios que aqui já estavam antes dos portugueses chegarem aqui. Então, como Portugal não gostava desse nome Pindorama, passou o quê? Para Terra de Veracruz. Por quê? Porque eles achavam que o Brasil era, ó, desse tamanho. Ele tinha um território, é um país de território bem pequeno. Só que a gente sabe que não é, né? Então, como eles achavam que era pequeno, passaram a chamar de Terra de Veracruz. E com o passar do tempo que eles foram vendo que esse país que eles descobriram e que achavam que era pequeno, era o quê? Enorme. Então eles passaram o nome para o quê? Terra de Santa Cruz. E foi apenas em 1503 que foi que eles fizeram? Passaram o nome de Terra de Santa Cruz para Brasil. Mas por que, tia Bárbara, botaram de Brasil? Lembra que tia Bárbara falou agorinha que uma das coisas principais que logo quando eles chegaram aqui, que encontraram foi o quê? A nossa maior riqueza naquela época era o pau-brasil. Então eles colocaram de Brasil devido ao nome da árvore, pau-brasil. Então tiraram o nome pau e ficou apenas o Brasil. Pronto, desde 1503 que o nosso país se chama o quê? Brasil. Certo, gente? Então agora a gente vai fazer o quê? Nossa revisão também sobre os períodos históricos. Lembra dos períodos históricos que a gente falou do tempo imperial, tempo da monarquia, tempo imperial e de republicano, lembram? Pronto, então agora a gente vai lá fazer o nosso resumão e nossa revisão sobre os períodos históricos. Vamos lá? Como tia Bárbara falou, agora a gente vai ver o que? Os períodos históricos, certo? O primeiro período histórico é o período pré-colonial, veio antes do período da colônia, certo? Então, correspondeu de 1500 a 1534 e teve como seu principal representante Martim Afonso de Souza, que foi responsável por duas coisas principais. Foi a primeira vila, que foi a vila de São Vicente, que ele fundou, e ele também foi responsável por trazer as primeiras mudas de cana-de-açúcar aqui para o Brasil. No caso, que ele percebeu que aqui também seria uma terra ótima para essa plantação da cana-de-açúcar. Que essa plantação foi feita no todo o nosso litoral brasileiro e foi, ó, ótimo, tá certo? E também nesse período pré-colonial tiveram várias disputas com os franceses, tá, gente? Porque de todo jeito os franceses estavam querendo invadir aqui, tanto devido ao pau-brasil quanto à nova plantação de cana-de-açúcar, que, como a gente sabe, foi o responsável depois pela segunda maior riqueza, que foi o açúcar, né? Então, o que aconteceu? Com esses franceses estavam querendo invadir aqui de todo jeito, ainda conseguiram chegar aqui, mas depois de muitas lutas, muitas disputas, os portugueses venceram e expulsaram os franceses, tá certo? Agora a gente vai ver o período colonial. Como foi que se deu esse período colonial? Bom, gente, agora o período colonial. O período colonial foi o mais extenso, tá, gente? Devido a essa questão de vir para cá o rei de Portugal, trazer várias pessoas, tá? Começar a povoar realmente aqui o nosso país, porque tiveram vários acontecimentos que contribuíram para isso. Então, vamos lá. Nesse período colonial, foi o primeiro o quê? Várias guerras entre os brancos e os índios. Por quê, tia Bárbara? Quando tia Bárbara fala dos brancos, são os portugueses, tá?
Por que, tia Bárbara? Porque os brancos queriam obrigar os índios a trabalhar nessas lavouras da cana-de-açúcar. E os índios não queriam isso, né, gente? Os índios eram livres, não eram obrigados a trabalhar para ninguém. Então começaram essas várias disputas para que isso não acontecesse, porque os índios não queriam. Então, se os índios não queriam, começou o quê? O processo da escravidão dos africanos. Foi quando começaram a trazer os africanos aqui para o Brasil para que trabalhassem nessa lavoura da cana-de-açúcar, certo? Por causa disso, foi o que? Teve a expansão da produção açucareira, ou seja, o aumento, a parte principal, ou seja, o pau-brasil ficou lá escanteado, até porque ele já tinha sido muito explorado, e surgiu o que? A produção de açúcar. Então, foi isso que aconteceu, que precisaram de escravos para essa produção açucareira, para trabalhar, porque vinha cada vez maior, tá? Por isso que a expansão. E devido a essa questão também da escravidão e dos brancos portugueses e os índios que aqui já viviam, o que aconteceu? Começou a questão da miscigenação. Mas, tia Bárbara, o que é a miscigenação? É como tia Bárbara já disse a vocês, é o quê? É essa questão de branco casar com índio, índio casar com africano, africano casar com branco. Então, foi quando começou a questão da mistura de raças, né? A gente sabe que não é por questão mais de casamento, porque nessa época era um absurdo um branco se casar com um índio ou com um negro, né? Mas essa questão, o que acontecia? Os senhores de engenho, né? Aí pegavam as negras e acabavam que engravidavam essas negras, e assim começou essa questão da miscigenação, tá certo, gente? Então agora a gente vai ver o período imperial, tá bom? Vamos lá. Aqui no período imperial, a gente vê que deu início em 1808 com a chegada de Dom João, tá? O novo rei de Portugal aqui no Brasil, certo? Então, o que aconteceu? Dom João, nesse período imperial, fez o quê? Criou vários monumentos históricos, como, por exemplo, Jardim Botânico, biblioteca, museu, tá, gente? Escola de medicina, entre outros. Foi o período mais curto da nossa história, que correspondeu de 1822 a 1889. Mas também tiveram dois acontecimentos muito importantes nesse período imperial. O primeiro, que foi em 1822, foi a independência do Brasil, dada por Dom Pedro I. Como a gente sabe, independência ou morte, lembram? E o segundo acontecimento foi em 1888, onde a princesa Isabel, ela assinou a Lei Áurea. Mas, tia Bárbara, o que é essa Lei Áurea? Foi a lei que ela acaba com a escravidão, certo, gente? E aí todos os escravos passam a ser livres e não precisavam mais trabalhar obrigatórios para ninguém, nem para os senhores de engenho na produção da cana-de-açúcar, nem para ninguém, gente, certo? Então, se eles tivessem que trabalhar, eles teriam que ser o quê? Remunerados pelo seu emprego, tá certo? Então, agora a gente vai ver o último período, né, que é o período republicano. Vamos lá? Então, agora o nosso período republicano, ele teve início em 1889. Lembram? Que foi depois da assinatura da Lei Áurea, um ano depois, o período imperial acabou, certo? E como foi, tia Bárbara, que acabou esse período? Porque o Marechal Deodoro da Fonseca, ele fez o quê? Derrubou a monarquia. O que é monarquia? É quando a gente tem o quê? Reis, imperadores no poder, certo, gente? Então, o que foi que aconteceu? Com essa derrubada da monarquia por Marechal Deodoro da Fonseca, Dom Pedro I e sua família foram expulsos do Brasil, certo, gente? Eles tiveram que deixar o Brasil porque o Marechal Deodoro da Fonseca obrigou eles a deixar o Brasil, certo? E esse período republicano, gente, ele começou em 1889 e vai até os dias de hoje, porque a gente hoje ainda vive num Brasil de república, um Brasil republicano. Sabe por quê? Porque a gente faz o quê? A gente vai lá,
e elege os nossos presidentes, vereadores, prefeitos, entre outros, né? E como a gente sabe, no período republicano, a gente tem o quê? Presidentes. O primeiro foi esse daqui, ó, Marechal Deodoro da Fonseca, tá? E quem sabe qual é o nosso presidente atualmente? Quem é, gente? Muito bem, o presidente Jair Messias Bolsonaro, né? Que a gente conhece ele como Bolsonaro. Tá bom, gente? Então, a nossa aula de hoje é essa, tá? Espero que vocês tenham compreendido novamente a revisão que a gente fez hoje, tá? E eu espero vocês amanhã na nossa aula. Se tiver alguma atividade, tá? Não esqueçam de marcar o nosso Instagram, certo? Que é exatamente agora a atividade maker que tia Bárbara vai pedir para vocês, tá? Ela é bem simples. O que é que eu quero que vocês façam, gente? Eu quero que vocês façam um desenho, tá? Numa folha de ofício, numa folha de caderno. E o que é que vocês vão ter que fazer? Vocês vão desenhar como é que vocês acham que era o Brasil quando os portugueses aqui chegaram. Como é que vocês acham quando eles olharam assim para aquela multidão que eles viram de árvores, dos índios, que eles nunca tinham visto aquele tipo de pessoas? Como é que vocês acham que foi a imagem que eles viram? Como era que era o Brasil aqui quando eles chegaram? E aí? Então, gente, utilize a imaginação de vocês, que eu tenho certeza que é maravilhosa e muito fértil, tá? Façam um desenho bem caprichado, bem lindo. E não esquece de marcar a nossa escola no nosso Instagram para que tia Bárbara fique ligadinha, tá? No desenho maravilhoso de vocês. Tá certo? Tia Bárbara já está super ansiosa de ver. Tá bom, meus amores? Então, ó, até amanhã. Fiquem com Deus e um grande beijo.